Muito bem, de volta ao escritório Crispin Law, esse escritório capitaneado pela superadvogada de imigração a um direito de família aqui nos Estados Unidos, Hannah Crispin. Hoje nós vamos conversar, na verdade vamos repercutir uma entrevista muito importante concedida por Donald Trump à NBC News, em que ele diz que vai pegar mais leve nessas operações da imigração. O que isso pode significar para o futuro dos imigrantes indocumentados aqui nesse país? Como é que vai ficar esse cenário turbulento para os imigrantes? Vamos abordar neste vídeo de hoje. Então eu quero cumprimentar essa super advogada. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Estamos indo, doutora, estamos indo. Será que notícias assim, como é que eu posso classificar? Mais amenas na imigração? Talvez? Primeiro eu tenho que ir, porque uma pessoa esteve aqui no escritório e me falou que gosta muito de assistir as nossas entrevistas, mas principalmente o jeito que você responde quando eu pergunto se está tudo bem. É porque, olha, você que perguntou, a gente tem que fingir que tá tudo bem, tá? Não fala pra ninguém, não. A gente tem que falar assim, tá tudo bem, não, estamos indo muito bem. Mas enfim, de vez em quando vem um sincericídio, né? A gente tenta, de alguma maneira, considerar que estamos bem. Mas, doutora, vamos então direto ao ponto. Essa entrevista concedida pelo Donald Trump nesta semana, diante de tudo que aconteceu lá em Minneapolis, todo mundo acompanhou, milhares de agentes foram deslocados, agentes que já foram retirados também de lá, houve ali um certo recuo do governo. O que o Donald Trump disse em relação às operações da imigração? Bom, ele disse que, exatamente o que você mencionou aqui no início, que eles vão pegar mais leve, acho que seria uma boa tradução, né? Mas que vão continuar em busca de pessoas que estejam no país sem status, indocumentadas ou ilegais, o jeito que você quiser chamar, mas principalmente colocando um foco nas pessoas que têm problemas criminais. Eu achei interessante que na entrevista, Marcelo, ele falou que 25 milhões de pessoas entraram no país durante a administração Biden. Ele mencionou 25 milhões de pessoas em 8 anos? Eu fiquei impressionada quando eu escutei. Eu sei que foram muitas pessoas, mas eu acho pouco provável de ter sido um número tão grande. Tão exorbitante assim? Mas, gente, sem dúvida alguma, ele está afirmando e que ele vai continuar atrás das pessoas sem status legal com problemas criminais. Quer dizer, a intenção é ir atrás de quem tem problema criminal, mas nós sabemos muito bem que o que vem acontecendo desde, já tem um ano, né, quando essas apreensões em massa começaram a acontecer, que um grande número de pessoas que é detido pode estar sem status no país, mas não tem problemas criminais. E isso a gente acredita que vai continuar acontecendo, inclusive com o que eu tenho visto também e lido entre as entrelinhas, eles pretendem começar a atacar, digamos assim, locais de trabalho, que foi uma técnica usada pela administração Obama. Sim, muitas batidas em locais de trabalho, ali pelos idos de 2010, ali mais ou menos. Eu lembro bem desse período aqui, realmente foi um período bem difícil. Sobre essa questão das operações, doutora, propriamente ditas, tudo que aconteceu lá em Minneapolis, o governo deslocando mais de 2.000 agentes, agora dizendo que 700 foram retirados. A senhora considera, aí é uma questão mais de visão, que não teremos mais essas grandes operações? A senhora já disse que as ações vão continuar, as pessoas precisam ser presas, tudo isso já é compreensível, né? Mas em relação às grandes operações, nos mesmos moldes lá de Minneapolis, isso deve continuar ou o governo vai pegar mais leve? Olha, eu acho que, de repente, por algum tempo, eles podem até pegar mais leve. Acho pouco provável dessas grandes operações não acontecerem outra vez. Mesmo diante de tudo que aconteceu lá em Minneapolis? Marcelo, deixa o tempo dirá, né? Mas o governo pode muito bem vir com o argumento de que era necessário ou porque estávamos atrás de um número grande de pessoas. Então, nós não temos como afirmar. Eu acho que, de repente, eles vão ser mais cautelosos e também treinar de maneira melhor os agentes, porque o governo contratou um número grande de agentes
continua contratando e essas pessoas estão sendo treinadas em tempo muito pequeno, muito limitado, de como elas têm que agir ou reagir. Isso é verdade, a gente sabe disso, né? Então, quem sabe a partir de agora, ou os oficiais vão receber um outro tipo de treinamento, ou os novos vão ser treinados de maneira mais detalhada ou de maneira correta, para evitar que aconteça o absurdo de 2 pessoas terem sido mortas. Exato, porque foram 2 mortes de americanos. De americanos. Que realmente não precisavam ter acontecido, né? Que poderiam ter sido evitadas. E aí, no caso, a senhora falou bem a questão do treinamento, porque o governo, já de algum tempo, desde o ano passado, com campanhas e mais campanhas, estimulando pessoas a entrarem oferecendo somas de dinheiro grandes para bônus para você entrar. Então essas pessoas não têm treinamento, gente. Pois é, porque hoje em dia, como é que funciona, doutora? A senhora sabe mais ou menos como é que é esse treinamento? Porque o que eu tenho ouvido é que pessoas são contratadas e já na semana seguinte elas estão nas ruas. Eu não posso afirmar, mas o que eu tenho lido é exatamente o que você mencionou agora, de que é um cursinho de alguns dias. Eu chamo de cursinho para dizer assim, é isso que você tem que fazer 1, 2, 3, e alguns dias. Eu não sei como é que essas pessoas, se elas já sabem atirar, se elas têm porte de arma, quanto tempo que leva para fazer isso, mas que a coisa tem sido muito rápida, acelerada. Por quê? Por causa da necessidade de agentes. Olha que coisa, que coisa. A senhora falou do bônus, $50 mil, parece que foi... Foi algo por aí pago para quem mesmo, no momento da contratação, mas depois a gente foi ver que aquilo ali era meio diluído ao longo dos anos. Com certeza, mas, de qualquer maneira, é muito dinheiro. E é uma forma de atrair as pessoas, porque mesmo que você leve, 3 anos para receber o que quer que seja, Agora tem um ponto aí crucial para esse ano, que são as eleições de novembro. Donald Trump está preocupado porque ele sabe que se perdeu o controle do Congresso, que hoje, controlado pelo partido dele, o republicano, ele já até falou publicamente que corre o risco de sofrer um impeachment. A senhora acha que diante desse cenário pode haver de fato um recuo do governo Trump em relação a essas grandes operações? Eu acho que a gente tem que olhar pelos 2 lados, porque por um lado sim, mas por outro lado, os republicanos que votaram em massa para a eleição dele, se eles perceberem que se esses republicanos, se eu corrigir aqui o que eu estou falando, estiverem apoiando o que está acontecendo, que muita gente está. Eu converso com muitas pessoas que acham que o que está acontecendo agora, não o que aconteceu com a morte das 2 pessoas, não, mas o que está acontecendo das pessoas que estão fora de estado serem detidas, já deveria ter acontecido há muito tempo. Então, o que eu acho que o Partido Republicano vai ter que decidir, eu acredito que eles têm muitos profissionais para determinarem qual é o melhor caminho a seguir, é se eles vão arriscar ficarem mais bonzinhos, e não prenderem tanta gente, ou se eles vão manter esse sistema, porque é isso que a grande maioria dos republicanos quer. Só que tem um efeito colateral aí dos riscos que essas operações vêm trazendo. Lá em Minneapolis foram 2 americanos mortos. Então o governo também deve estar calculando esse risco, porque se você coloca muita gente despreparada na rua, a senhora disse aí, cursinho, uma semana depois da contratação, já está fazendo operação. É um risco iminente também para o próprio governo. Com certeza absoluta, Marcelo. A única coisa, e eu entendo o que você está falando, é só porque eu tenho escutado os 2 lados. Sim, claro. Então é interessante, porque eu não tinha pensado nesse outro argumento, de que tem uma grande parte, e eu não estou dizendo para nós aqui que estamos na costa leste, não, mas uma outra parte dos Estados Unidos, que a gente sabe, pelo menos o centro dos Estados Unidos, em vários estados que são a maioria republicana, que acham que isso tem que continuar. Então, o que eles vão fazer? Claro, mais uma vez, a violência e as mortes, pelo amor de Deus, isso de forma alguma, isso é algo que não deveria ter acontecido e que não pode acontecer outra vez.
Agora, se eles vão diminuir, o presidente falou que vai diminuir. Ele falou que vai pegar mais leve. Vai pegar mais leve, mas vai continuar pegando. Né? Aí como é que vai ser esse mais leve? Tá, nós temos que ter essa conversa daqui a alguns meses outra vez. Como é que vai ser o peso dessa mão mais suave? Mais suave. Ele falou que teria um softer touch. Vamos ver o que é para ele. O que seria esse toque mais suave. Né? A senhora mencionou a questão dos locais de trabalho, doutora, porque se de fato o governo começar a focar também em batidas nesses locais, aí realmente vai ser um pandemônio para os imigrantes no comentário. É um pandemônio para os imigrantes e é um pandemônio para os empregadores. Porque você tem que lembrar o seguinte, todo empregador tem obrigação, e isso não é nada novo, de verificar, dar um documento para o futuro funcionário ou para o funcionário novo dele, no qual o funcionário tem que escrever qual é a situação imigratória dele, e o empregador, se ele não fizer isso, ele está sujeito a multas muito, muito altas. Então, se eles forem atrás dos empregadores também, como o Obama, na época do Obama, isto aconteceu. Muito. Muito. Eu mesma aqui no escritório representei várias empresas que tiveram auditoria feita pelo ICE e a situação ficou complicada, porque tinha folha de pagamento, ou tinha dinheiro saindo para pagar funcionário que não tinha status imigratório. Então, se eles forem mexer com os empregadores, a atual administração, a coisa vai pegar fogo. Porque asfixia a vida do trabalhador indocumentado. Porque aí, se hoje já as pessoas estão com medo de sair de casa por conta dessas batidas e tudo mais, se eles começarem a perceber que eles estão indo em locais de trabalho, aí como é que faz? Também acho. Aí como é que faz? A solução? Uma reforma imigratória. É o que a gente pede já há décadas, né, doutora? 20 vai fazer pouco o quê? 26? Tempo. 25. 30 de abril vai fazer 25 anos. Isso, lá em 2001, quando teve lá o 245I, que não foi bem uma reforma migratória, mas foi bem abrangente, muita gente conseguiu entrar lá naquela ação executiva do Bill Clinton e tudo mais, que até hoje tem gente sendo legalizada por ela. Tem. Hoje. Até hoje tem pessoas ou filhos de pessoas que começaram o processo, não terminaram, mas porque os pais começaram e os filhos entrariam de carona, eles podem seguir. Gente, uma coisa é certa aqui nesse país, você, se tiver uma possibilidade de se legalizar, eu recomendo o escritório Crispin Law, desta super advogada, a doutora Hannah Crispin. Ela também é especialista, além de imigração, no direito de família aqui nos Estados Unidos. De repente você está passando por alguma situação envolvendo divórcio, partilha de bens, enfim, guarda de menores e tudo mais, ela pode também te auxiliar, te representar também. E veja, nós falamos aqui de, bem en passant aqui na 245I lá do Bill Clinton, veja que 25 anos depois tem gente se legalizando por ela. Então pode ser que seja o seu caso, de ter alguma brecha na lei ou quem sabe alguma forma de se manter nesse país regularizado. Você procura então o escritório da doutora Hannah Crispin. Vou deixar o telefone, o contato no comentário fixado aqui desse vídeo. Vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, para você compartilhar, se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração. Toda semana temos vídeos com esta super profissional, então é fundamental você se inscrever aqui nesse canal. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. É isso, eu conversei com a doutora Hannah Crispin. Até o próximo vídeo.